Então, oficialmente, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. Aqui é um canal onde nós falamos sobre Yoga 5K, que é como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. Mesmo que você não tenha dado uma aula de yoga na vida, tá? Mesmo que você seja praticante de yoga, porque também falamos de formação profissional. Então, e para quem não me conhece, eu sou a Paty Zillig e aqui eu converso todos os dias com professores e praticantes de yoga em prol de apoiar vocês a ter sucesso na profissão, mas não a qualquer custo. Ter sucesso na profissão, que é ter sua liberdade financeira, mas mantendo a qualidade de vida que o yoga preconiza. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. O tema de hoje é um tema que ele serve tanto para quem ainda quer se formar como professor, quanto quem já é professor de yoga. Tanto faz ser iniciante quanto um professor de yoga mais antigo. Por quê? Essa é uma dúvida comum, é uma dúvida muito comum, que é o seguinte: como você pode incluir filosofia na sua aula de yoga? Olha só, como você pode incluir filosofia na sua aula de yoga. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque é o seguinte, todo mundo que é professor de yoga, em algum momento você vai querer introduzir conhecimento que não seja técnico. Conhecimento sobre a filosofia, sobre yamas e niyamas, que são códigos de ética, falar um pouco das características do yoga que você ministra, se é matriarcal, se é desrepressor, contar um pouco da história do yoga, você pode trazer contexto de história do yoga também. Então, uma hora ou outra, você vai querer começar a falar sobre isso, principalmente se você tiver alunos que são alunos mais adiantados, né? Então, você vai querer falar sobre esse tema. Então, como é que você faz isso? Como é que você introduz filosofia nas suas aulas de yoga? Primeira coisa, eu sempre gosto de trazer aqui a etimologia da palavra. Filosofia, amor pela sabedoria. Olha que interessante, já começa bonito, né? Já começa poético. Amor pela filosofia, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Olha só. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, o sentido original do termo é atribuído ao filósofo grego Pitágoras, tá? Então, estão dizendo que a origem da palavra filosofia vem de Pitágoras. Essa é a tradução principal. Vamos pegar aqui esse contexto. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Então, como você faz para um aluno ter amor pela filosofia, amor pela sabedoria e estar consciente da sua própria ignorância? O que acontece? Geralmente, o aluno ele começa a praticar yoga por conta dos benefícios, tá? Ele vai começar a praticar yoga porque ele sabe que ele vai ficar mais flexível, porque ele sabe que talvez ele vai ter um condicionamento físico melhor, ele sabe que ele vai conseguir respirar melhor, então a respiração dele vai melhorar. Ele sabe que ele vai ter mais clareza mental, ele sabe que ele vai conseguir ter mais foco e concentração, administrar melhor as emoções. Até se você pegar a parte de respiratórios, inclusive eu estava falando sobre isso com uma mentorada ontem, no plantão de dúvidas VIP, que os respiratórios eles não têm um efeito só sobre o consciente, sobre o mental, que dá clareza mental, e também sobre o emocional. A questão dos pranayamas, os respiratórios, tem também um impacto no seu corpo físico, enorme, né? Então tem várias coisas que você pode falar em relação à técnica. Técnica é fácil você mensurar, e as pessoas, elas entram pelos benefícios técnicos, geralmente. Então, dificilmente alguém começa a praticar yoga porque quer saber sobre mitologia, porque quer saber sobre a cultura indiana. Geralmente a pessoa vem porque ela quer os benefícios que o yoga proporciona no seu físico, mental e emocional. Então ela vem pelos benefícios. Então, logo de cara, se você lá na sua primeira aula já enfiar filosofia muito densa, já falar sobre karma e dharma, yamas e niyamas, que são os códigos e preceitos éticos, o aluno pode se assustar. E o aluno pode se assustar, e aí ele fala assim, nossa, acho que isso aqui não é para mim, é só para quem estuda muito, e eu não estou entendendo nada que ela está falando. Então, eu reservo essa questão da filosofia para alunos que já praticam há algum tempo com você. Então, evita introduzir filosofia numa aula de iniciantes. Evita falar sobre filosofia, falar sobre coisas mais profundas para alguém que está querendo ali trabalhar e perceber como é que funciona o emocional, mental e físico. Então, não adianta você chegar agora, nesse momento que o aluno ele está tentando entender como é que funciona a respiração dele. Às vezes você pede para ele inspirar abdômen para fora, ele succiona. Você pede para exalar abdômen para dentro, ele faz o contrário. O aluno iniciante primeiro tem que ter contato com o corpo dele. Primeiro ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Ele tem que saber se ele elevar o braço direito, qual que é o braço direito. Se ele elevar o braço esquerdo, qual que é o braço esquerdo. Aluno iniciante às vezes não sabe nem qual que é o lado quando você fala. Então, aluno iniciante não é o momento de você introduzir filosofia. Por quê? Como eu costumo falar, é como você pegar um copo com água, esse copo com água tá cheio e você continuar derrubando ali, colocando água naquele copo. Não funciona.
copo dele já está cheio. O aluno iniciante, o copo dele já está cheio com o quê? Perceber melhor o corpo dele, assimilar as técnicas, assimilar a respiração, como funciona a respiração, começar o básico de aprender de ritmos, começar a perceber melhor como ele se concentra, aprender a descontrair. Gente, descontrair não é uma coisa fácil. Então, imagina que o aluno está tentando fazer tudo isso. E aí você vai lá e fala yamas e niyamas. Ele quer sair, ele está preocupado se o pé dele está estendido. Ele está preocupado se ele está deslocando os quadris ou se ele está fazendo a respiração correta. Percebe que é demais? É muito para aquele aluno naquele momento. Então, reserve a parte da filosofia para os seus alunos de yoga, que já praticam com você há mais de um mês, 2, 3 meses. Paty, mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei sobre como você introduzir filosofia nas suas aulas de yoga não é introduzir nas aulas de iniciante. Porque aula de iniciantes ainda não é aula de yoga. Aula de iniciantes é uma aula introdutória ao yoga. Por isso não tem sânscrito, por isso não tem mentalização, por isso não tem o objetivo do aluno chegar ao samadhi, a hiperconsciência. Não tem, a aula de iniciantes não tem esse objetivo e não deve ter. Não tem ali características, mas tem sânscrito, você não sai gorfando sânscrito na aula de iniciantes, tá? Então, você não sai falando, a aula não tem um clima diferente, um clima mais aberto, não é com os olhos fechados, luz apagada, é diferente, tá? Então, a aula de iniciantes não é aula de yoga, é aula introdutória ao yoga. Deixa claro isso para o aluno, ela é uma fase intermediária para que ele aprenda o básico para depois ele ir para a aula realmente de yoga. Então, aluno iniciante, nada de começo de dar filosofia para ele nesse momento, tá? Então, já começa a perceber isso. Então, percebe que como você deve ali ter essas turmas. Paty, eu tenho uma única turma, como é que eu faço? Então, o que você faz? Se você tem uma única turma, o que eu sugiro para você? Se essa turma está com você há algum tempo, essa é a sua turma de yoga. E se tiver gente que quer fazer aula comigo e é iniciante, você vai lá e monta uma turma de iniciantes. Você não vai pegar o aluno iniciante e colocar ele numa aula de yoga de gente que pratica com você, tipo, há 2 anos. Por quê? Porque vai ser muito diferente. Eu tô dizendo no conceito das suas aulas, tá? Não tô falando no conceito de academia, de clube, de condomínio, que a gente não tem muito domínio sobre isso. Geralmente tem um horário só, então é diferente. Mas se forem as suas aulas que você monta, seja no seu espaço de yoga, ou seja, nas suas aulas online, ou quando você montar a turma, mesmo para aula personal, tá, gente? O aluno começa na fase inicial e depois ele passa para a aula de yoga, mas aí você vai evoluindo ele, né? Ele pode se manter no mesmo horário. Então, eu oriento que você forme uma turma de iniciantes. E aí, a turma de yoga que está com você praticando há 1 ano, 2 anos, eles vão ter acesso a outras coisas. Já a aula de iniciantes, a pessoa vai ficar ali 1 mês. Paty, mas só tem uma pessoa para fazer aula de iniciante comigo. Eu vou abrir essa turma? Vai! Aí você coloca mais gente. Naquele 1 mês, você rala pra caramba e coloca mais gente naquela turma. A aula de iniciantes vai ser o trampolim para depois a pessoa fazer a aula de yoga. E fale para o pessoal, existe uma aula mais avançada. Mas primeiro, vamos fazer o básico para você conseguir perceber mais o seu corpo, a respiração, e depois você vai para a aula intermediária. Então, já percebe que é diferente o contexto, tá? Paty, eu posso misturar os dois? Olha, até pode, mas eu vou te dizer que não é tão efetivo quanto você ter essas turmas separadas, porque são objetivos diferentes. Você pode colocar numa corrida, vai lá, numa maratona. Você pode colocar gente que nunca correu e gente que corre há 2 anos. É outro ritmo. Gente que nunca correu, talvez vai começar a andar. É outra pegada. É a mesma coisa de fazer uma corrida só por diversão. Tem várias corridas por aí, né, de maratona só por diversão, que a galera vai caminhar, vai no seu tempo, e a outra é corrida já profissional, de 5, 10, 15 quilômetros. Então, é a mesma coisa. São corridas diferentes, são percursos diferentes que a pessoa vai percorrer. Então, coloque separado. Tem pranayama? Pranayama não. Tem técnicas respiratórias. Por quê? Qual que é a diferença de pranayama e técnicas respiratórias? Técnicas respiratórias é a técnica propriamente dita. É a técnica em que você vai lá e faz o exercício respiratório. Vamos pegar o que significa pranayama. Prana é energia vital presente em tudo e em todos. É aquela energia que está ali presente em todo ser vivo, né? Então, os alimentos têm prana, os animais têm prana, você tem prana. Então, prana é essa energia vital presente em tudo que é vivo. A yama é a expansão dessa bioenergia. Então, o que é pranayama? Expansão da bioenergia do prana através de técnicas respiratórias. A técnica respiratória em si é um mecanismo para você expandir o prana. Você percebe que é uma ferramenta? É como você falar, eu quero ir para... Vou pensar aqui, Guarujá, que estou aqui do lado. Quero ir para o Guarujá. Eu posso pegar o carro ou posso ir de ônibus, né? Moto, sei lá.
Mas percebe que o carro e a moto são só os veículos? Então, o exercício respiratório, a técnica respiratória é o veículo, é o como você vai fazer para chegar lá. Mas o mais importante do pranayama é a expansão do prana. Na aula de iniciante a gente não tem isso. Porque como é que a gente vai... É a mesma coisa do copo de água. Como é que a gente vai jogar um monte de água naquele copo se o copo já está cheio? Então, primeiro a gente vai na base. A gente vai entender, vai explicar a técnica. E aí depois a gente vai acrescentar pranayama. Para ser pranayama tem que ter mentalização de cores e visualizações, intenção, né? Então, ritmo. Então, são coisas diferentes ali que você vai abordar com pranayama. Conceito de pranayama deixa para aula intermediária, aula de yoga. A aula de iniciantes é respiratória, técnicas respiratórias. Ontem mesmo eu estava conversando sobre a questão da importância que a gente tem de compartilhar informações. Num papo que ela falou que teve alguém que compartilhou, teve uma informação que passou para ela, tal. Aí eu falei, olha, o que é importante a gente avaliar quando alguém chega para você e passa alguma informação? Essa pessoa é especialista no tema? Essa pessoa estuda o tema? Se não for, tem que tomar um cuidado com a informação que é passada para você. E realmente era uma questão... Ela falou que uma pessoa chegou para ela e falou, essa técnica talvez não seja boa por isso. E aí eu falei, olha, mas é justamente, acho que é no conceito inclusive de pranayama, justamente por essa técnica expandir mais os pulmões que faz bem, né? Então, às vezes a pessoa, por não conhecer alguma coisa, ou por um certo condicionamento de onde ela vive, ou algum credo diferente, ela fica com aquilo na cabeça e acaba não usufruindo daquilo. E aí, uma das missões do professor de yoga é realmente ensinar. A nossa, pegando o conceito de filosofia, a nossa missão como professores, quando eu digo independente do que você ensina, a nossa grande missão é levar conhecimento para as pessoas através do nosso trabalho. É lógico, a gente não só leva conhecimento, tem toda a questão de transformação, né? Que não é um conhecimento que fica só aqui, a pessoa pratica. Então, a nossa grande missão como professores de yoga é levar esse conhecimento. E aí, se a gente olha a definição de filosofia, ó, amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Então, às vezes a pessoa, ela não sabe que ela não tem conhecimento sobre aquilo e você vai lá e ensina. E o ato de ensinar é uma das maiores maneiras de você poder transformar o mundo à sua volta. Se a gente for observar, a gente sendo professor, primeira coisa, a gente sendo professor, a gente tem que assumir, realmente a gente tem que ter amor pela sabedoria. Porque a gente nunca sabe tudo. Nunca. Impossível. Nem se você tivesse 20 vidas, você conseguiria entender tudo que tem no yoga. Se alguém chegar para você e falar assim, eu sou a pessoa que mais conhece de yoga no mundo, ou eu conheço tudo sobre yoga, furada. Foge desse ser. Foge porque é impossível. Só se ele viveu 20 vidas e ele lembra de todas elas. E olhe lá, hein? Então, é impossível. Então, amor pela sabedoria. Se você pensa em ser professor de yoga e ensinar filosofia, primeira coisa é você ter amor pela sabedoria. Segundo, você é experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Você tem noção que você não sabe tudo. Então, você entra com uma certa humildade, tem humildade de você saber que você não sabe tudo. Mas não aquela humildade de você se rebaixar a ponto de você não fazer nada. De falar assim, eu sou um coitadinho. Não. Falar assim, tô aqui para aprender, amo ensinar, amo aprender. É isso. Todo professor de yoga, eu sempre digo, a primeira coisa é você aprender um pouquinho, aplicar um pouquinho em si mesmo, ensinar um pouquinho. Não funciona se você pegar qualquer coisa, seja uma técnica, seja uma filosofia, seja um conceito, e você não aplicar em você e querer aplicar direto para o aluno. Não funciona. Você tem que aplicar primeiro em você. Olha a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. E isso é muito lindo. Ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, é muito lindo isso, né? Paty, é invasivo perguntar na primeira aula se o aluno sabe o que é yoga e o que ele espera das aulas? O que ele busca no yoga? Não é invasivo. Pelo contrário, eu oriento que você faça isso. E não na primeira aula, antes da primeira aula. A galera aí que é mentorada já sabe aí de cor e salteado o quanto eu bato na tecla que o primeiro momento que você vai ter com um prospect, ainda quando ele não é aluno, não é no tapete de yoga, é antes. Você vai conversar com ele, você vai entender o que ele quer, porque senão você não sabe o que ele quer e já chega dando aula. Aí você acha que ele quer flexibilidade, ele quer força. Você acha que ele quer respiratório, na verdade ele deveria descontrair. Então é importante você conversar antes, até para saber se ele tem uma doença pré-existente, se ele faz parte de grupo de risco, se está gestante. Então é muito importante antes, essa conversa antes, para você entender e alinhar as expectativas. Quando os alunos perguntam algo que não estou sabendo com profundidade, digo que vou estudar e depois trago na aula. Não é errado você dizer que não sabe.
Eu já falei muitas coisas que eu não sei. Aí uma vez teve um tema, que aí eu falei, nesse caso, para eu trazer esse tema, eu teria que trazer um especialista para falar sobre isso, porque eu não sou especialista nesse tema, né? Eu conheço muito vagamente. Então, eu prefiro que, se a gente for trazer esse tema, eu trago um especialista. Por exemplo, eu tenho dentro do programa VIP, eu tenho uma fonoaudióloga. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que ela já fez live comigo, enfim, que é a Sandra. Ela é fonoaudióloga há mais de 30 anos e ela pratica yoga há mais de 30 anos. Então, ela já sabe quais são os perrengues de um professor de yoga. E aí, eu trouxe ela para falar sobre comunicação e expressividade. Eu poderia falar? Poderia, mas eu falaria de um contexto muito mais superficial. Ela é especialista no tema. Então, eu trouxe ela. Então, eu tenho que trazer um especialista no tema nas minhas aulas? Não precisa necessariamente. Por exemplo, tem algum assunto que você não domina, mas os seus alunos querem. Você pode organizar um curso e trazer aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Pode ser que você não seja aquele expert em cozinhar, mas os seus alunos querem aprender mais sobre como cozinhar a culinária indiana. Você pode trazer um especialista, mas tenha certeza que você é especialista, tá? Em culinária indiana e montar um curso. Você participa desse curso também. E aí você paga um valor para a pessoa e você também. Então percebe que se for alguma coisa muito mais profunda, traga alguém. Mas se for algo mais superficial, você pode falar, olha, eu não tenho essa informação. Eu vou buscar saber, se eu tiver a resposta, eu te falo. Agora, o que tem que tomar cuidado é, se os alunos começam a perguntar coisas demais e você sempre não sabe, ou significa que os alunos estão com uma expectativa muito maior do que você pode oferecer, ou significa que você precisa estudar mais. Geralmente, a gente precisa sempre estudar mais. Via de regra, a gente sempre precisa estudar mais. Então, não é errado você falar que você não conhece, né? Especialmente no contexto de filosofia. Porque sempre chega um aluno de surpresa na aula experimental. Estou dando aula em empresa. Aula experimental, eu costumo dar individual, personal. Eu nunca dou aula experimental em grupo, porque eu quero trabalhar com profundidade o que aquele aluno quer. E eu nunca vou para o tapetinho, vou sempre para a conversa antes. Essa é uma dica interessante. Mas é bom ver o que ele quer e ver o que ele realmente precisa. Muitas vezes, por que essa conversa é tão importante? Porque o aluno vai te falar o que ele quer. E aí você vai entender o que ele precisa e vai colocar na aula. Se ele te perguntar, tem isso, tem aquilo? Eu falo, lá tem. Então você vai falar sobre ele, você vai entender o que ele quer e vai entregar o que ele precisa na sua aula, mesmo que seja em doses homeopáticas. Por exemplo, ele quer ficar mais definido, mas ele não quer fazer força, então você vai dar aos poucos, tá? Vou dar outro exemplo. Eu tenho uma aluna personal que ela não queria fazer mantra. Ela não gosta de mantra. Mas tá bom. Então, eu tirei mantras da aula dela. A aula ficou com 7 angas. Não dei mantras. Durante o tempo. Aí, o que comecei a fazer? Como ela já era aluna estava começando com yoga, eu fui lá e coloquei para praticar na aula, mantra, mas um mantra mais animadinho, como música de fundo, enquanto ela fazia asana e outras coisas. Aí ela começou a gostar da história. Ela, mas o que é isso que você colocou? Eu falei, é mantra, mas é mantra uma outra versão. Aí ela começou a curtir essa história. Aí na outra aula ela falou, será que a gente pode fazer um mantra mais fácil? Aí eu coloquei. Comecei a explicar o que era mantra. Para que serviam os mantras? Percebe que eu fui começando a introduzir filosofia na aula. Mas eu não forcei. Paty, mas se fosse aula em grupo você vai dar aula completa, tá? E lógico, tem várias maneiras de você ministrar a aula. Você pode reduzir a quantidade de partes, de angas, enfim. Mas, via de regra, eu dei na aula em grupo da aula completa. Mas a aula personal você vai realmente entender o que a pessoa precisa e o que ela quer. E vai aos poucos colocando. Então, eu comecei a falar sobre qual que era a importância do mantra dentro de uma prática de yoga. Falei sobre quais efeitos do mantra de efeito Kirtan, né, que é extroversor, e do japa, que é repetição, tipo do on contínuo. Comecei a introduzir filosofia. Então, eu comecei a introduzir um pouco mais de contexto. E ela começou a gostar. E aí, depois ela começou a fazer todas as aulas com mantra. Ela começou a curtir. E eu dei até uma apostila com letras de mantras. Quem é mentorado aí, ó, registre-se o fato. Quando chegar na aula de mantras da formação profissional, vocês vão receber uma apostila com as letras dos mantras. Beleza? Então, é assim que você inclui. Não é forçando. Você vai incluir um pouco mais de contexto. E depois você começa a falar filosofia. Não é que a sua aula de yoga vai ter só filosofia. Porque senão você perde também um momento. Ou sua aula vai durar 2 horas ou mais, ou então você perde um pouco, às vezes, a linha ali da sua aula. Então, o que você pode fazer? Vai incluindo aos poucos. Por exemplo, na abertura da aula, você pode incluir um pouco de filosofia. O que eu costumo fazer? No começo da aula, a pessoa está lá, né, bonitinha, né, numa aula chamada Adhyashtanga Sadhana, que é a prática primeira, principal, dividida em 8 partes, a pessoa está lá bonitinha, e aí eu falo, a partir de agora, fecha os olhos,
coluna ereta. E aí eu começo a introduzir um pouco de conceito. Por exemplo, a prática que faremos a seguir é uma prática muito antiga, de raízes matriarcais, sensoriais e desrepressoras, cujas origens têm mais de 5.000 anos, nasceu na Índia Antiga. O seu criador mitológico foi Shiva. Não sabemos se Shiva foi uma pessoa, uma mulher ou um grupo de pessoas, mas o mais importante é que ele nasceu e viveu e continuou transferindo esses conhecimentos via parampará, transmissão oral de boca a ouvido, de mestre a discípulo. E são exatamente esses conhecimentos que chegaram até nós, que você vai vivenciar na aula de hoje. Filosofia. Então, percebe que você consegue colocar filosofia na sua aula de uma maneira simples, gostosa e natural. Não pode ser alguma coisa, por exemplo, então agora você vai parar e você vai só falar de filosofia. Não, você vai colocar no contexto da aula. Vai falar de mantra, você fala sobre como o mantra ajuda a desobstruir os canais de energia, para quando você for fazer os pranayamas, este prana acabar conseguindo fluir mais no seu corpo. Então percebe que você vai colocar um pouco de filosofia. Paty, e como é que eu coloco filosofia de yamas e niyamas? Por exemplo, Shwara Pranidhana, numa técnica de flexibilidade, que é Shwara Pranidhana, é que você deu o seu melhor e você se entrega. É basicamente isso. E aí a pessoa vai lá, se solta, e ela se entrega. Deu o seu melhor e agora solta, descontrai e vai. Numa técnica de força, também se pode. Aí você pode aproveitar a permanência da pessoa na técnica para falar sobre aquilo. Paty, é só no asana? Não, você pode fazer isso em qualquer contexto. Você pode fazer isso no contexto de pranayama. Você pode fazer isso no contexto de kriya. Eu adoro dar permanências maiores em técnicas de limpeza dos glóbulos oculares. Eu adoro dar técnicas também de concentração e meditação. Então, percebe que tem muitas coisas que você consegue fazer de maneira simples e colocar filosofia na sua aula de yoga, não na de iniciantes, tá? De iniciantes você vai falar de benefícios da sua aula, principalmente aqueles que o seu aluno veio buscar. Porque ele tem que saber que o que ele veio buscar, você tem a oferecer. E ele tem que vivenciar aquilo, você tem que mostrar para ele, esse respiratório que você está fazendo agora vai te ajudar a reduzir a ansiedade. Então, no momento que você perceber que vai começar a entrar numa crise, faz esse. Esse aqui você vai fazer de manhã, quando você estiver cansado ou com sono no meio da tarde. Ao invés de tomar 20 cafezinhos, faz esse respiratório, sempre sentado. Então, ensina, dá autonomia para o aluno. Mostra que o porquê você está dando aquela técnica. É lógico, você não vai fazer isso em todas as vezes. Senão a sua aula vai ficar longa demais. Mas alguma técnica você vai lá e explica enquanto ele está executando. Então você explica a técnica e fala do benefício. Na aula de yoga, aí você introduz filosofia, tá? Fica um pouco diferente. Com os mudras também, né? Tipo Padma Mudra e fala sobre o simbolismo de lótus, pode. Todo mudra são aqueles gestos feitos com as mãos, tá? Shiva Mudra e Mudra, Pranam Mudra. Então são gestos feitos com as mãos. Tem vários. Os mudras também você pode falar sobre simbolismo. Mas eu costumo fazer isso também na aula de yoga. Nunca na aula de iniciantes, tá? Então, olha só. Então, perceba que é mais simples do que você imagina incluir filosofia nas suas aulas. É muito mais simples. É importante você descomplicar. Paty, mas eu não consigo abordar com profundidade. Realmente, numa aula de yoga, dificilmente você vai conseguir abordar com profundidade um conceito. Para isso que servem cursos paralelos que você pode organizar. Que cursos paralelos, Paty? Você pode dar um curso só sobre pranayamas. Quem é mentorado aí, tem o curso de pranayama também e o curso de meditação que eu ofereci para você. Você pode dar e você pode falar com mais profundidade. Você pode fazer um workshop ou uma oficina de respiratórios ensinando a galera para respirar. Ou você pode fazer um grupo de estudos. Você pode fazer um grupo de estudos com os seus alunos. Aí você pode pegar um livro. Vamos pegar esse aqui, Esse aqui, Respiração Total. É um livro da professora Rosângela de Castro, que eu adoro. Que é uma professora, ela dá aula há mais de 40 anos, é uma querida. Então, ela fala aqui em mais detalhes de respiração. Então, você pode falar, vamos fazer um grupo de estudos sobre respiração. A base do que a gente vai falar está aqui nesse livro. Ou algum de história. Por exemplo, aqui, deixa eu ver... Tem tanto livro aqui, gente. Vamos pegar esse aqui, Um livro sobre comportamento. Tantra, o culto da feminilidade, do Van Elizabeth. Esse livro é incrível. Só que assim, esse aqui não dá para fazer num único grupo de estudos, tá? Você vai ter que dividir por partes. Por quê? Ele fala sobre como que era quando os drávidas viviam, como esses drávidas viviam, né? Então, ele é baseado naquelas escavações de Mohenjo-Daro e Harappa. São escavações que aconteceram lá nessas regiões, que é onde provavelmente nasceu yoga, né? Onde provavelmente Shiva viveu. Então, tem ela, tem até mapinha aqui, Então, é bem legal. E aí, você vai dividir por bate-papo. Paty,
mas eu quero falar de yamas e niyamas. Legal! Yoga Sutra de Patanjali. Aí você vai falar, ó, você vai estudar isso aqui. Aí você estuda um verso. Só que, gente, Yoga Sutra de Patanjali é um negócio que foi estudar com profundidade, esquece, tá? Você pode falar sobre yamas e niyamas, os códigos éticos, e trabalha um. Fala, ó, leia e estude esse código ético, vai lá, conversa sobre ele, e aquela semana o aluno aplica isso no dia a dia dele. Pode ser, tá? Então, você pode trazer um livro que tenha um conceito relacionado à transformação que você gera, mas sempre puxando para o yoga. Dá para você fazer, aí você aprofunda, você vai ter um grupo de estudos, que é legal, eu adoro grupo de estudos. Eu costumava, em aulas presenciais, tá? Ou aulas híbridas, eu costumava fazer um café da manhã, né? Mesmo que você tenha alunos online, se eles estiverem perto de você, dá para você fazer um momento de conversa, né, com aqueles alunos, um café da manhã, cada um traz alguma coisa, e aí faz um café da manhã gostoso, e um bate-papo gostoso sobre aquele tema. E aí tem gente que vai assistir online, a pessoa conecta a pessoa, você dá uma aula híbrida. Mesmo quando você tem aulas online e as pessoas moram perto de você, você pode fazer um evento presencial de vez em quando. A galera gosta. Eu defendo muito online para você gerar escala, mas o presencial tem a questão do carinho, do aconchego, do contato mais íntimo. Então, você pode, de vez em quando, fazer alguns encontros presenciais, tá? Então, também é bacana. Sempre abrir a oportunidade da pessoa também fazer esse mesmo evento online, já que ela não pode estar presente próximo a você. Você pode ser que tenha aluno que não esteja nem no país, como eu tenho. E aí você, né, e adapta ali também a bate-papo. Você percebe que é muito mais simples do que você imagina incluir filosofia? É simples. É o que você já aprendeu, é o que você já sabe na prática. E o aluno começa a pegar gosto sobre isso. Ele vai começar a perguntar. Outra maneira, uma maneira interessante é você fazer pergunta no final da sua aula. Seja de iniciante, seja de intermediário. Pergunta no final da aula. E aí, você vai se surpreender quando você fizer as perguntas. Por quê? Você tem alguma coisa que você fala em toda a sua aula, e aí você fala, pô, eu falo em toda a minha aula, todo aluno vai saber. Pergunta no final. Pode ser que ninguém saiba. Como é que eu sei disso? Fazendo pergunta no final da aula. E aí, para minha surpresa, o aluno não registrou o que eu estava falando. Acontece, tá? Todas as aulas eu falo alguma coisa, eu falo aquela mesma coisa. No final da aula eu perguntei. Aí o aluno falou assim: ah, não sei, mas você falou hoje, né? O aluno nunca lembra, nunca registra. Então, a pergunta no final da aula é uma maneira bem legal de você reforçar o conhecimento que você passou ali naquele momento. Tá? Então, é um tema bem legal, é um tema bem interessante. Mesmo que você ainda não dê aula de yoga, já pense, já trabalhe como você inclui filosofia na sua aula. Esse livro do culto da feminilidade é uma poesia, salve André Van Liesebert. Então, eu adoro. É um livro incrível, realmente. Eu gosto muito, gente. Se você quiser investir num livro de cultura indiana, para entender um pouco mais como é que viviam os Drávidas, né, que é o povo antigo, antes da invasão ariana, né, ver o fato repetido mais de uma vez na história, o povo ariano, né, invadindo outros povos com a questão de sobrevivência, né, de dar continuidade à sua raça. Tá aqui, ó, tá nesse livro. Esse livro é muito legal, e é um livro de estudos, é um livro que eu gosto bastante. E quem ainda não conhece sobre a filosofia tantra, que é muito mais do que as pessoas deturparam muito, né, que tantra é só sexo, nada disso, tá? Tantra é realmente como a maneira que você se comporta, é a maneira que você fala bom dia para a vizinha, é a maneira que você trata sua avó, é a maneira com que você trata você mesmo. Então, vai muito além do que a pontinha do iceberg que todo mundo acha que é isso, tá? Então, é um livro muito legal. Muito bem, galera. Então, espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Se você já tem aulas agendadas, como é que eu incluo filosofia na minha aula de yoga? Pensa aí. Se você tem aula só de iniciantes ou clube, condomínio, né? Pensa, como é que eu falo mais sobre os benefícios da aula de yoga dentro do meu contexto de aula? E vai lá e coloca, tá? Coloca, porque faz sentido. E isso vai fidelizar mais os seus alunos, seja iniciante ou seja intermediários, tá bom? Lembra de ativar as notificações do canal, participar do grupo Galera VIP, corre no Instagram, lá no link tem lugar para você participar da Galera VIP, onde eu falo mais sobre os temas das aulas e tudo mais. Você sabe tudo em primeira mão, sabe quando eu tô ao vivo, quando eu tenho um aviso, alguma coisa. Então, galera, um beijo para vocês. Obrigada aí por estarem aqui comigo. Um beijo enorme para vocês e um ótimo dia. Vejo vocês amanhã.